Boa tarde, nação Bragantina. Polêmica. Depois do jogo contra o Parmeira, o técnico do Parmeira, o Abel Ferreira, disse que o Bragantino não tinha torcida. Tal. Nossa, isso criou uma polêmica com o pessoal. A torcida do Red Bull Bragantino, os Bragantinos ficaram pé da vida com o cara e tal. Mas, gente, ele não quis dizer que a gente não tem torcida aqui, não tem torcedor. Claro que tem torcedor, tem uma cidade inteira, mais adjacência, mais o sul de Minas, pelo menos isso, né? E mais as pessoas que estão começando a torcer. O que ele quis dizer é que não existia pressão, né? Não existia pressão da torcida, estava tudo bem. O que ele errou também, né? Porque existe pressão sim, né? Há um ano atrás não, mas no campeonato passado, nessa mesma fase, aí, sexta, sétima rodada, o Red Bull estava na fase no Z4, né? Na zona de rebaixamento, e nossa, era uma baita de uma pressão, de uma reclamação, e algumas absurdas, do tipo, é time de segunda divisão. Foi um erro ter vendido para o Red Bull, o Bragantino ter sido vendido, e que o time, as contratações foram horríveis. E, gente, o Abel, nós temos nossa turma do amendoim também, cara. Isso todo time tem, né? Todo time tem. A imprensa também reclamava. É claro que quando você fala em Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, quando você fala, né, nesses times aí, a imprensa vende mais jornal, né? Tem mais audiência. Então, na minha época falava vende mais jornal, agora não se vende mais jornal, mas tem mais audiência. Então eles pegam mais no pé, mas a gente tem a nossa turma do amendoim também. O problema é o seguinte, a verdade é o seguinte. Na época do Clube Atlético Bragantino, vamos falar de torcida, o Clube Atlético Bragantino era o segundo time da maioria dos nativos, né, das pessoas nascidas em Bragança Paulista e das pessoas que moravam em Bragança Paulista. Infelizmente, a não ser no comecinho dos anos 90 tal, que o time estourou, foi campeão paulista, quase campeão brasileiro, tal, e daí as pessoas assumiram. Mas ele era o segundo time. Ninguém falava, eu torço para o Bragantino. Não, o Bragantino é o time da minha terra. O Bragantino é o time da minha terra. Eu torço para o Parmeira, para o São Paulo, para o Corinthians, para o Santos. E o Bragantino é o time da minha terra. Quer dizer, era o segundo time de todo mundo. Agora, por que as pessoas fazem isso? É normal. O Clube Atlético Bragantino disputava Série B, Série C, né? A2 do Paulista, A3, às vezes não disputava nada. Então, é normal, as pessoas têm um campeonato de ponta para disputar. Então, elas têm um time de ponta, né? Então, cara, eu sou parmeirista, mas o meu time da minha terra é o Bragantino, né? Então, que o Bragantino não disputava, né? Era difícil de disputar no mesmo campeonato desses outros times aí. Então, isso não é um fenômeno aqui no Brasil, não é uma coisa brasiliana, né? Na Itália, eu sou sócio de uma empresa em Vicenza. Vicenza tem um time de futebol lá que joga a segunda divisão, quando joga. Então, os nativos lá de Vicenza, quando eu viajo para lá e conversar com eles torcem para o Milan, torcem para a Inter, torcem para a Juve, né? Geralmente os times de Milão, porque Milão é 200 quilômetros de Vicenza. E o segundo time é o Vicenza, né? Quando o Vicenza aparece, o pessoal vai lá e só o Vicenza, não, tá, mas eles tratam o Vicenza como o pessoal tratava o Clube Atlético Bragantino, a maioria, estou falando a maioria, não é todo mundo. Hoje
a realidade está mudando. Hoje o Red Bull Bragantino está começando a mudar isso, né? Está com os nativos da região e os torcedores novos, a juventude, que é o time da moda, o time está aparecendo, é líder do campeonato, né? Tem o melhor jogador do Brasil, e a coisa vai crescendo, né? A coisa vai crescendo. Então, é o que eu falo, eu montei o Nação Bragantina, né, o canal, eu tenho a honra de ter sido a primeira pessoa, né, o primeiro canal do YouTube que surgiu, né, que fala sobre o Red Bull Bragantino. Né, hoje já apareceram pelo menos mais dois, que eu saiba, né, que é o RB Massa Bruta e o canal do Loredo. E vão aparecer mais. Desde a época que eu montei, eu achava um absurdo só ter e eu torço direto para que tenha mais. Né? E eu digo para vocês, se inscrevam nesses canais, não só no meu, em todos os canais existentes e que surgirem. Né? Ativem os sininhos, deixem seus likes, compartilhem esses canais. Né? Por quê? Porque isso vai aumentar o engajamento do Red Bull Bragantino, isso vai aumentar a torcida do Red Bull Bragantino. Né? E vai aumentar muito. Eu já falei isso várias vezes, vou falar de novo. O São Paulo, nos anos 70, era a quarta torcida em São Paulo, na capital. Perdia até para a torcida do Santos, que nem time da capital é. Né? 20 anos depois, nos anos 90, né? E hoje o São Paulo é a terceira maior torcida do Brasil. Ele cresceu em cima de títulos, principalmente na era Tele, teve eras também anteriores, mas principalmente na era Tele, a torcida cresceu, o torcedor, a juventude, né, a torcedora, a juventude, ele torce para quem está ganhando. Né? Então, gente, eu tenho certeza. E outra, na época, não existia internet. Né? Hoje é muito mais fácil. Né? Hoje é muito mais fácil, tem internet, tem TV, tem YouTube. Né? O Brasil inteiro, o mundo inteiro, você pode assistir os jogos, as vitórias, os jogos do Red Bull Bragantino. Então, a tendência é crescer mais rápido. Eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza. O Red Bull Bragantino será uma das maiores torcidas do Brasil. Vocês podem escrever isso. Tá? Então, perdoem o Abel Ferreira, tadinho. Ele tá nervoso, ele está na corda bamba, tal. Então, perdoe o cara, mas nós seremos uma das maiores torcidas do Brasil. Boa tarde, Nação Bragantina.